Queridos irmãos, para nossa edificação nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus, a Epístola de Paulo a Filemon. Mais recentemente, iniciamos uma nova série de mensagens aqui na igreja nos cultos da noite. A série intitulada Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, Ebenezer, é baseada no primeiro livro de Samuel. Assim como eu fiz em Mateus, quando a gente expôs o livro inteiro, eu também farei de Samuel, mas, vez por outra, eu vou suspender a série para tratar de alguns assuntos que, na minha perspectiva, à medida que pastoreio o rebanho, percebo que são temas importantes e necessários para a saúde da igreja. Então, como o assunto de hoje ia demorar muito para eu tratar, então eu suspendi a série de Samuel para tratar da temática que nós já estamos falando no culto hoje, que é uma igreja unida com forte amor fraternal. E por isso quero meditar com vocês em Filemon, todo o livro. Eita, pastora, vamos ler o livro inteiro? Todo. E vamos tirar lições preciosas para a nossa vida da Epístola de Paulo a Filemon. É interessante que esse livro vai nos ajudar a resolvermos nossos conflitos interpessoais. E antes de ler o texto, deixa eu contextualizar o que está acontecendo no nosso mundo e que acaba afetando nossa igreja também. Alguns anos atrás eu estava internado com a suspeita de infarto do coração. Na verdade era a coluna que estava doendo, mas a forte dor era tão grande que ela irradiou para frente. E aí parecia que estava tendo infarto. E aí depois de todos os exames se percebeu que não era o coração. Depois de ter feito lá, o problema era na coluna. E aí, enquanto eu estava lá, o capelão que vive visitando as pessoas agora estava deitado na cama. E quando o médico vinha e conversava comigo. E era hora de aconselhar até o próprio médico ali. E ele chegou para mim e falou: capelão, tem uma situação aqui que é o seguinte. E ele, não sei nem se é uma pessoa religiosa ou não, mas ele chegou para mim e disse: nós vivemos uma realidade hoje muito estranha, capelão. Eu estou preocupado, porque o povo está tendo, não foi o seu caso, você não teve infarto, mas está tendo um monte de gente que chega aqui infartando, problema disso, AVC, infarto, com palpitação no coração, crise de ansiedade, e a gente trata aqui, mas tem uma coisa, eu não sei o que fazer, porque a causa que levou ele a infartar, o que aconteceu foi antes, e isso não é da minha parte, essa é da tua. O senhor precisa ajudar esse povo, porque o que está fazendo esse povo infartar é alguma outra coisa. E ele assim meio sem saber como solucionar aquele problema, mas vendo na figura do religioso, do capelão, alguém que poderia tratar isso. Eu vi uma senhora certa vez começar a ter palpitação no coração, pressão cair, ou pressão ir às alturas, e os médicos, rapaz, não está tomando a medicação da pressão, tá ok, e fazendo exame sem descobrir o porquê. Se eles não forem parar em alguma igreja que vai dizer que é demônio, essas pessoas você conversa um pouquinho mais e você de repente descobre que a razão da palpitação, a razão do infarto, a razão da pressão que sobe, a razão da crise de ansiedade é por problemas não resolvidos. Aí tu começa a conversar com a pessoa, vou orar por você e vai estar achando que é só uma questão física, mas não, ali foi a ponta do iceberg que estourou. Há alguma razão. Quando você começa a cavar, no caso de um desses, falou: não, estou tendo um problema com um familiar, problema com o irmão da família que ficou com raiva de mim por causa de uma situação, já fui pedir perdão, mas ele continua endurecido do mesmo jeito. E a pessoa fica com aquela angústia dentro do coração. Começa a lembrar, a remoer, começa a tomar absinto e veneno. Então, hoje nós temos índices altos de pessoas que estão com problemas físicos, mas a causa não é física.
problemas da alma, do coração, problema não resolvido, dificuldades das mais diversas. Eu queria lembrar que nós somos uma unidade psicossomática. Aquilo que afeta a nossa alma afeta o corpo. Você está com dor de dente, não consegue pensar direito. Às vezes você está com uma crise de ansiedade, de repente aparecem umas coceiras no corpo. O que tem a ver essa coceira com alguma coisa dentro do coração? Então a gente sofre, às vezes, porque alguém nos apunhalou, e aí isso afeta o nosso sistema nervoso, começa a ficar tremendo. Por que eu estou tremendo? Não estou nem com frio, e você não sabe por quê. Porque nós somos essa unidade psicossomática, corpo, alma, grudados ali, afeta uma coisa, atinge outra. E nesse quesito, muita gente está adoecida, exatamente porque não está tratando, não é com o remédio certo. Às vezes ele está com uma pancada de remédio já, mas ele não está tratando a alma, o cerne. E isso faz o coração envelhecer, isso faz a alma definhar, isso arranca o vigor da pessoa, isso tira a esperança, a expectativa, faz a pessoa desistir de seus planos, de seus sonhos, porque lá no fundo tem questões não resolvidas, destruindo a pessoa por dentro. Eu queria que você pudesse pensar comigo hoje, baseado no texto de Filemon, o que a palavra de Deus nos ensina de remédio para a nossa alma, para que a gente possa viver em paz. Eu sei que nem sempre nós vamos ter os banquetes completos aqui nessa terra. Eu me refiro aos banquetes, pensando aqui naquela figura da história do filho pródigo, que ele tem os 2 filhos em casa, um se rebela, ele só está com um em casa. Quando aquele que gastou tudo se arrepende e volta, o que estava em casa sai. Aí você fala, meu Deus do céu, nunca fica todo mundo. Os banquetes da terra serão sempre incompletos, imperfeitos, e é por isso que a gente aguarda novo céu e nova terra. Existem situações que pode ser que não sejam solucionadas nessa vida, e nem na sua próxima, né, que você não tem outra. Mas às vezes você não vai ver aparentemente a solução disso aqui, mas numa série de outros quesitos nós temos sim soluções apresentadas pela palavra de Deus, para que a gente não venha adoecer de dentro para fora, carregando traumas, lembranças, amargura, rancor, ódio no coração, que só podem mesmo nos destruir. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde alguém morre. Essa semana eu acho que eu bati meu recorde de funeral, um atrás do outro. Quando tu vai chegando em casa, a comissão, tem mais um. O capelão, morreu mais um. E você, meu pai do céu, parece que a Kombi da morte não anda vaga, né? Gosta de encher a Kombi e leva vários de vez. E uma coisa que eu percebo indo nos funerais, todo mundo chora, mas existem cerimônias que são muito mais duras e difíceis. Geralmente são aquelas de pessoas que carregavam rancor, falta de perdão no coração, e aí a pessoa morre e ela fica agora com peso, carregando um peso dentro dela, e vem o desespero agora diante da morte. Então eu quero falar com vocês sobre coisas que podem ser libertadoras, como a história que nós vamos ler, uma gloriosa história mediada pelo apóstolo Paulo, que trouxe conversão, reconciliação e paz num tempo muito antigo. Vamos ler então essa história? Vamos ler o capítulo todo, são 25 versículos apenas, que nos conta a história da conversão e reconciliação de Filemon e Onésimo. A palavra de Deus diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo,
nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, a história é muito gloriosa. Primeiro, nós temos uma prisão devastadora. Havia um escravo na cidade de Colosso. Ele pertencia a um empresário daquele lugar, chamado Filemon. E esse homem, esse escravo chamado Onésimo, ele viu alguma oportunidade de lucro, ele não era convertido mesmo, e ele acabou roubando coisas do seu senhor e fugiu. Filemon deve ter ficado muito entristecido com aquilo, porque, como cristão, sempre tratou bem todos os seus servos, todos os seus funcionários, e um cara vem e lesa ele, causando prejuízo para Filemon, e foge. Agora, ele considera o prejuízo que teve, um servo a menos. Como é que vai ser? Agora já era, fugiu, não acho mais nunca. E o que levou, se acabou. É uma situação que ele viu assim, acabou, morreu, não tem mais, perdi. Mudando o que deve ser mudado, parece o prejuízo que nós tomamos aqui há 7 anos atrás, quando a gente ia revestir a frente da igreja de pele de vidro. Para você que não sabe, a igreja nossa aqui tem um projeto de ser toda de pele de vidro. E era um custo de mais de 100 mil reais, e nós pagamos a primeira parte, fomos lá visitar a obra, e o cara, não, está quase pronto aqui, e a empresa falindo, quebrou, recebeu mais a metade do nosso recurso, pagamos quase 100 mil. E aí eles sumiram no mundo, até hoje a gente não sabe onde foi parar. Perdemos. Um prejuízo. E o pior é que a gente nem tinha o dinheiro ainda era a IPB emprestando para nós, ou seja, a gente perdeu
a pele de vidro, ainda estão pagando por aquele recurso que a gente tinha conseguido. Aí você fala, qual é a esperança, pastor? Olha, nós procuramos, a polícia foi atrás, estão como foragidos, porque nós fomos um caso de muitos outros que a empresa acabou lesando, intencionalmente, porque eles já estavam falidos, mas continuaram recebendo, dizendo que estavam fazendo coisa para ver se juntava mais, e algumas situações eram até mais críticas, porque essa empresa acabou pegando dinheiro até de pessoas, por exemplo, que trabalhavam, ganhavam salário mínimo, juntou a vida inteira para poder fazer uma arrumação na sua casa, recebeu o dinheiro todo, esses caras sumiram. Imagine você trabalhar a vida inteira para conseguir alguma coisa, para depois botar na sua casa e perder. Então assim, situação irreversível. O que você faz numa coisa dessa? Vai ficar só lembrando para lamentar? Aí você, bota uma lápide em cima, uma pedra em cima e fala, acabou, morreu, já era. Esse era o pensamento de Filemão. Acabou isso aqui. O escravo fugiu, levou o que ele levou. Eu não temos detalhes do que tamanho de lesão foi essa. Mas o que é interessante é que nesse período ele fugiu para uma região e prenderam ele. O que você está fazendo aqui? Descobriram que era um escravo. Descobriram que ele estava roubando. Descobriram que ele lesou alguém. Prende o vivente. Mas tinha tanta prisão pelo mundo naquele dia. Botaram ele em qual prisão? Na mesma prisão que está o apóstolo Paulo. A prisão deve ter sido devastadora para Onésimo. Porque imagine, aquele que está livre agora com dinheiro, com alguma coisa, agora eu vou viver minha vida, estou feliz da vida, vou morar em outro país, vou para outro canto, agora estou fugindo, não tem câmera em nenhum lugar para me pegar aqui, ninguém vai saber, eu vou ter outra vida agora para frente. E de repente aqueles planos todos que tinham, uma prisão vem e devasta com ele. Agora ele não tem nem a casa, o trabalho que tinha, e trabalhando com Filemão, acho que ele devia ser muito bem tratado, o Filemão ser um homem de Deus. E agora ele perdeu tudo que levou, não pode voltar mais, está preso. Que resta da minha vida agora? Quem sabe pensamentos de morte, o fim está perto. O que eu fui fazer da minha vida? Que ruína, que desgraça me meti. Então certamente foi uma prisão devastadora. Contudo, ele acabou ficando preso na mesma cadeia que o apóstolo Paulo está preso por causa do testemunho de Jesus Cristo. Não pode ter sido coincidência. Ou você acha que foi? Foi providência de Deus isso. E de repente chega aquele cara lá cabisbaixo, o apóstolo Paulo velho. Fico imaginando Paulo já meio corcundo das costas, já de tanto fustigado que ele já tinha sido. Olha para aquele jovem. Olá, meu jovem, como vai? Ele devia estar revoltado, mas o que vai acontecer na minha vida? E eles ficam ali agora, não tem para onde fugir. Paulo está preso, Gaba está preso junto com ele. E fica um dia, fica dois, daqui a pouco não tem conversa, daqui a pouco tem um pequeno papo, daqui a pouco o apóstolo Paulo continua conversando com ele, daqui a pouco ele começa a falar alguma coisa, quem sabe se irrita, fala o que não deve. Eu sei que eles têm muito tempo para conversar. Parece aquelas histórias, né, que duas duas mulheres estavam presas, e depois de 2 anos, quando elas iam sendo soltas, falaram, querida, semana que vem eu vou na tua casa para gente terminar aquela história, né? 2 anos juntas, na mesma cela, ainda tinha história para contar. O apóstolo Paulo, nós não sabemos quanto tempo ficou preso junto com Onésimo, mas eu sei que eles tiveram muito tempo para conversar. E meus irmãos, aconteceu o que a gente mais gosta de ouvir. Houve uma conversão providencial. Paulo começou a pregar para aquele homem, assim como pregou para tantas outras pessoas que passavam por ali, a guarda pretoriana, gente se converteu, e o apóstolo Paulo evangelizou muitas pessoas. E agora aquele homem, Onésimo, está ali, é evangelizado, o homem se arrepende, o homem se quebranta, o homem chora aos pés da cruz, o apóstolo Paulo ora por ele, o apóstolo Paulo caminha com ele, instrui, faz classe de catecúmenos dentro da cadeia, mostra para ele o caminho que ele deveria seguir, e ali ele prossegue. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram presos, mas o tempo que ficou, o apóstolo Paulo investiu nesse homem, e o homem agora está convertido. Quem poderia imaginar a situação dessa? E agora,
Meu filho, você é de onde? Me conta a tua história. Eu trabalhava com o seu Filemon. Ele falou, não acredito. O Filemon, o casado com a dona Áfia? O que o filho dele é o tal de Arquipo? Ué, o senhor conhece ele? Eu estou dizendo isso aqui, mas não tenho certeza se é, viu? Alguns estudiosos acham que a referência à Áfia é possivelmente a esposa. E Arquipo pode ser que seja o filho de Filemon. Poderiam ser pessoas, de qualquer coisa, de forma, eram pessoas próximas. E eu fico imaginando Paulo conversando, mas não acredito, cara. Tu estava lá com o Filemon? Sim, ele trabalhava lá, rapaz, onde é que eu estava com a cabeça? Homem bom daquele, e eu desperdicei minha chance, roubei o homem, lesei o homem. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Rapaz do céu. E nesse discipulado do apóstolo Paulo com Onésimo, ele fala, Paulo tendo sua visão abrangente do reino de Deus, isso aqui não foi à toa não, isso aqui é providência de Deus. Como é que o cara fica preso na mesma cadeia que eu estou? E se converte, já é uma grande providência, mas ainda ele fez mal a uma pessoa que eu conheço, e mais, é meu filho na fé, porque eu preguei na região de Colossos, a igreja está lá, a igreja se reúne inclusive na casa do Filemon. Nesse primeiro tempo as igrejas não tinham templos, o povo de Deus se reunia nas casas. E alguns irmãos mais abastados, como deveria ser o caso aqui do Filemon, era um desses que abria sua casa para receber a igreja. Os cultos aconteciam lá naquela casa. E ele fala, rapaz, eu vou mandar uma carta, porque o pastor que está vindo por aqui me visitar. E aqui nós temos que juntar os textos, né? Filemon e a carta aos Colossenses fazem referência a esse episódio. Lá em Colossenses 4, o apóstolo Paulo preso, ele vai mandar a sua carta. E ele vai para uma pessoa, ele diz no verso 7, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então a carta é para a igreja de Colossos, que se reúne na casa de Filemon. Eu envio o ministro Tíquico, como expresso propósito de vos dar conhecido nossa situação e de alentar o vosso coração. E em sua companhia, olha o que Paulo disse quando ele está mandando o Tíquico para lá. Na companhia do pastor está indo um novo convertido. Olha o verso 9. Em sua companhia, na companhia de Tíquico, eu vos envio Onésimo. Quem é esse Onésimo? Aí o Filemon, como assim, Onésimo? Aquele miserável que me defraudou, que fugiu. E Paulo agora escreve uma carta dizendo, Onésimo, o fiel, aquele infiel miserável, fiel e amado irmão, amado irmão, já parou para pensar? Que coisa louca que está acontecendo aqui, que é do vosso meio, ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Ele faz referência a outras pessoas aqui, na carta aos Colossenses. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Paulo está falando de Marcos, o sobrinho de Barnabé, aquele que eles tiveram uma desavença tal, que se separaram, e agora Paulo está dizendo, recebe ele, acolhe ele. Ainda preso, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer assim, traz em tua companhia Marcos também, porque ele me é útil. Lá atrás a gente brigou por causa dele, mas agora ele é útil. Como as coisas acontecem. E ele faz referência a outras pessoas mais. Voltando então agora para Filemon, nós temos ali primeiro uma prisão devastadora, o Onésimo foi preso, os sonhos dele se frustraram, ele achou que tudo tinha que ser acabado, mas lá na prisão, Deus opera uma conversão providencial. E depois disso, o apóstolo Paulo escreve uma carta agora, específica não para a igreja, a da igreja a gente já viu, onde Paulo já botou assim, Tíquico vai contar para vocês como é que eu estou,
Inclusive ele vai junto com Onésimo, viu? Nosso irmãozinho novo aí, recebam ele. A igreja toda já está sabendo então que Onésimo é novo convertido. Onésimo, que era servo de Filemon, agora é crente, é? É. Agora a carta é específica para Filemon, e ele junta pessoas para poder falar isso, né? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, eu estou junto com Timóteo, ao amado Filemon, a irmã Áfia e Arquipo, companheiros de lutas, e a igreja que está em sua casa. A carta não é só para Filemon, embora o pedido é para Filemon, mas a saudação vai para toda a igreja dos Colossenses. Então, ele, depois de fazer a saudação de graça e paz aos irmãos, verso 3, ele rende graças pela vida de Filemon, já preparando o terreno. O apóstolo Paulo vai dar uma injeção de bezetacil nesse homem, e antes ele tem que passar o algodão com álcool, porque ele vai fazer um pedido, que é o cerne da epístola, um pedido muito confrontador. Então ele diz nos versos 4 a 7, da sua gratidão a Deus por ter Filemon no rol de seus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Ele diz que dava graças sempre a Deus por ele. Ele estava ciente de que Filemon era crente de verdade, que tinha fé autêntica no Senhor Jesus Cristo. Ele vivia bem com seus irmãos, em comunhão com os santos, uma referência ao povo de Deus. E a comunhão da fé, Paulo esperava que continuasse crescendo, ou seja, essa fé autêntica que Filemon possui, eu espero que ela se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ou seja, fazendo referência ao conhecimento de Deus e às relações interpessoais. Se fosse você já estava assim, Paulo, o que o senhor quer? O que o senhor está... Qual é o seu pedido? Porque já está falando desse jeito, deve... Olha, eu sei que você é crente, irmão. E eu sei que você conhece a Deus de verdade. E eu sei da nossa comunhão que temos uns para com os outros. E que a tua fé vai crescer cada vez mais. Está só preparando para poder colocar a situação. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Observe, ele faz referência a Filemon ser alguém amoroso, amor fraterno. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. A igreja é uma bênção graças a ti, Filemon. A forma como você trata seus irmãos encoraja todo mundo. Você vive cristianismo autêntico. Você sabe andar a segunda milha. Você sabe perdoar. Você sabe acolher o mais fraco. Você sabe exortar quem está em erro. Você é uma bênção, irmão. Não é à toa que a igreja se reúne junto contigo aí na tua casa. Então Paulo fala tudo isso aqui só para preparar o pedido que vem agora a partir do verso 8. Do verso 8 a 20, nós temos então o pedido do apóstolo Paulo a ele. Que pedido? Aqui nós temos um pedido confrontador. Uma prisão devastadora, uma conversão providencial e agora um pedido confrontador. Pois bem, ainda que eu sinto a plena liberdade em Cristo para te ordenar o que te convém, Paulo está querendo dizer assim, eu podia te dar uma ordem, Filemon, e dizer, recebe o Onésimo aí, e o que ele te fez de errado, perdoa ele. Tipo o pai, quando pega dois filhos pequenos e fala, o pequenininho fala assim, mãe, ele me bateu, e está lá chorando. Aí você chama os dois assim, você bateu nele? Bati sim, ele fez isso comigo. Pede perdão para o teu irmão. Não vou pedir não. Aí, convencimento, havaiana, né, na mão, pede perdão para ele. Me perdoa. Sabe aquela coisa assim, que tu obriga o outro a pedir perdão? Paulo está dizendo assim, eu sou teu pai na fé. Eu podia te obrigar a dizer o que tu tem que fazer. E chegar assim e dizer, perdoe Onésimo, recebe ele. Mas ele diz, embora eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo, em vez de dar uma ordem, Paulo diz assim, olha, eu prefiro ver o teu amor florescer, não por
abnegação só porque eu mandei. Mas eu queria que você tivesse vontade de fazer isso, por amor. O que é que o senhor está querendo, Paulo, comigo? Fala aí. E aí ele diz no verso 10: sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Não acredito que você vai vir falar desse menino agora. Eu já tinha esquecido esse assunto. Ele me deu tanto prejuízo, eu fiquei tantas noites sem dormir, chorando ali, Áfia vindo me trazer chazinho de camomila, e você me traz de novo essa história aqui. Eu quero falar com você sobre Onésimo. Não quero conversar disso aqui não. Você já viu que às vezes a esposa está com o marido assim numa situação e fala: amor, queria conversar. Não quero conversar sobre isso. Não quero conversar sobre essas coisas. Se for para conversar disso, já vou me levantar. Não quero. Por que não quer? Porque geralmente mexe com a gente, dói, a gente fica bravo, e é uma situação morta que você não quer tratar, e aquele negócio, não quero conversar disso. Então você tem aqui o apóstolo Paulo, mas nós vamos conversar. E Paulo, divinamente inspirado, escreveu isso aqui, viu? Para você não começar, mas Paulo é miserável, né? Não podia ter deixado o irmãozinho quieto lá? Já sofreu, ainda foi? Não, Paulo está certo no que ele faz. Ele está divinamente inspirado, fazendo isso aqui. Inclusive não é uma instrução nova. Paulo está trazendo um princípio bíblico. De quê? De reconciliação. Jesus já tinha ensinado isso. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, procura resolver isso aí. Aprenda a perdoar, perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. Então esse é o caminho do crente. Então Paulo vai trazer instrução nova nenhuma, ele vai só aplicar na situação do Filemão aqui. Há um trocadilho de palavras aqui no verso 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A gente não percebe o trocadilho porque nós estamos na tradução em português. O nome Onésimo significa útil. Então imagina se ele dissesse assim, o nome do sujeito era útil. Aí você faz a brincadeira: eu sei que ele te foi inútil, mas agora ele te é útil, o irmão útil. Então ele faz um trocadilho aqui, que na tradução a gente não percebe, mas é o significado do nome de Onésimo. Então Paulo tem até para nesse assunto, até para brincar um pouquinho também, né? Falando verdade, mas com trocadilho. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha como Paulo queria aquela reconciliação, né? Paulo queria tanto falar: eu estou te enviando de volta em pessoa. Não é enviando ele, eu estou enviando meu coração nele. Eu queria até conservar ele aqui, porque o rapaz se converteu mesmo, viu? Olha, Filemão, esse Onésimo, pensa num crente bom que vai dar. Tem futuro esse rapaz. Eu fico imaginando Filemão lutando dentro do coração dele. Aquele miserável tem futuro? É porque tu não conheceu ele convertido, tu conheceu ele só antes. E ele ainda te lesou. Ele fala: eu queria te conservar ele aqui comigo, para que ele pudesse me servir no teu lugar. Paulo já está dando uma indicativa, tipo assim: tu não é melhor do que ele também, né? Tu é um servo de Deus e agora ele é servo de Deus também. Ele podia ficar aqui no teu lugar. No meu lugar, Paulo? Não entra mais na minha casa. Pensei que você tinha consideração para comigo. Está dizendo que o cara, mesmo que fosse eu, ele podia estar no teu lugar. Mas bem que eu sabia que esse apóstolo Paulo não vale nada. Falso profeta. Não, Filemão não pensou assim, mas podia ter pensado. Pela maldade do nosso coração, né? E ele então diz: nada porém quis fazer, verso 14, sem o teu consentimento. Ou seja, ele é um servo teu, ele é um escravo teu. Como é que eu vou decidir a vida dele? Se ele é teu, ele tem que voltar para ti. Já que ele cumpriu pena e vai ser libertado agora, ele vai voltar. Eu não acho justo pegar ele aqui agora e usar, e de repente lá na frente a gente ficar sabendo da história. O carinha se converteu porque não voltou. Então Paulo já havia instruído: tu
tu vai se reconciliar, tu vai resolver o mal feito que tu fez lá, e Deus vai ser contigo, e eu vou mediar essa história, vou fazer uma carta e vou dar na tua mão, e será que ele vai me resolver? O Tíquico vai junto contigo, fica tranquilo que eu vou botar a igreja toda junto com isso em oração, porque todo mundo está sabendo agora do fato. Mas eu não quero que você faça algo só porque eu estou mandando, e nem queria fazer nada sem o teu consentimento. Então, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, eu estou te pedindo, recebe ele. Aí vem agora uma conclusão teológica que a maioria das vezes a gente não faz quando o assunto é conflitos interpessoais. Muito embora a Bíblia dá dica disso desde Gênesis. Olha a leitura teológica de Paulo sobre tudo isso que aconteceu. Paulo olha assim e diz: eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Ou seja, esse período que ele roubou, aprontou, fugiu, foi preso. Não, isso aqui foi temporário. Isso aqui, eu acredito que isso aqui aconteceu temporariamente, a fim de que agora ele volte e você o receba para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, porque ele te pertence. Então agora, antes ele não era crente, mas agora ele é crente, então tu vai continuar com ele, vai viver com ele, e ainda é irmão na fé. Aí vem um pedido, que é o coração da solicitação, está aqui no verso 17, ele diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Não é receber de qualquer jeito não, recebe como se fosse me recebendo. Irmãos, esse pedido aqui é muito difícil, viu? Você não acha não? Pense num desafeto. Ah, pastor, já estragou meu dia, né? Pense num desafeto aí que você tem. Imagine Jesus do seu lado, assim, Jesus agora. E você, Jesus, isso é tudo para mim. Eu quero viver para te servir, eu quero te amar, eu quero pregar o teu evangelho. Então dá um abraço ali no teu desafeto, como se fosse me abraçando. Ah não, Jesus, isso eu também, né? Ué, tu não disse que me ama? Vai lá. Mas ele me ofendeu, Jesus. Então vai, perdoa agora. Mas ele não vale o que come, e nem você, né? Você lembra depois do que eu lhe tirei? Vai lá e... Não é um abraço assim, ó. Só porque Jesus está aqui. Então, quando ele sair, sai para lá. Não. Recebe ele como se fosse eu. O apóstolo Paulo prossegue: se algum dano ele te fez, ou se ele te deve alguma coisa, e a gente sabe que causou dano e que ficou devendo. Aí Paulo diz: bota na minha conta aí. Parece aquelas compras de venda do interior, né? Você compra um negócio, bota aí no caderninho aí, anota aí, ó, tô levando aqui, viu, tia? Aí o cara anota lá, tá devendo ali no supermercado agora. Então Paulo diz assim, bota aí na lista de fiado aí, bota meu nome aí. E aí Paulo diz, categoricamente no 19, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Ele te causou prejuízos, mas foi muito dinheiro, eu vou pagar. Se o problema é esse, eu vou pagar. Quer dizer, para não te lembrar, né, Filemão, que tu me deve a tua vida toda. Todo o dinheiro que tu tiver, não paga o que tu ganhou quando eu preguei o evangelho para ti. Você se converteu. E você hoje é herdeiro das promessas de Deus. Então tu me deve a tua vida toda. Isso aqui é uma boa dica para você conversar com seus filhos na fé, viu? É teu filho na fé, tu sabe que tu me deve a tua vida toda, né? E aí ele finaliza o pedido dizendo, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Já estou preso, injustamente por causa do evangelho. Traz uma alegria aqui para o meu coração. Recebe o Onésimo lá, mas não recebe
externamente não, recebe dentro do coração. Para entrar o Onésimo no coração, tem que tirar a raiva, tem que tirar o rancor e deixa o amor de Deus encher o teu coração. Aí você recebe ele aí. A parte final da epístola agora é um pedido que a gente nem sabe se precisava, mas é como que Paulo estivesse dizendo: as coisas continuam, viu, Filemon? Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Pela experiência que o apóstolo Paulo tinha com Filemon, ele diz: eu tenho certeza que ele vai perdoar o Onésimo, porque ele fez no tempo da ignorância. Ele está arrependido, ele vai te pedir perdão, então perdoa ele. Paulo está fazendo a reconciliação entre essas pessoas. E ao mesmo tempo, até mesmo para que o Filemon não... por isso que eu estou dizendo, eu não sei se esse pedido era realmente um pedido importante para Paulo, mas ele bota no meio aqui como que dizendo: e continua a nossa vida, a nossa amizade, não mudou nada, viu? Porque quando eu sair da prisão, eu espero ir aí te visitar. Então me prepara aquele quarto, me prepara a pousada. Eu vou passar aí na tua casa, vou ficar aí contigo, e eu espero que pelas vossas orações você seja restituído. E aí ele faz outras saudações de outros irmãos: Epáfras, prisioneiro em Cristo, Marcos. Bem, o apóstolo Paulo botar o nome de Marcos aqui no meio. O Marcos que ele um tempo disse: não me é útil. Mas depois o próprio Paulo, que mudou de ideia, agora já está com Marcos próximo. Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Meus irmãos, nós temos aqui nesse capítulo um conflito moral. Não existe, quer dizer, nem todos os conflitos são da mesma natureza. Às vezes um conflito é um conflito teológico, como aquele que Paulo teve que repreender Pedro, porque ele viu que ia trazer prejuízos à doutrina da justificação pela fé. É um conflito diferente, como um conflito armado, onde Neemias tem que dizer para o pessoal: bota a espada do lado, porque o inimigo está vindo para cá e vai querer destruir nossa vida. Então, espada do lado. Se eles vierem mesmo, nós vamos sair para a guerra. Ali estava no tom de ameaça. Já nos dias de Josué, o conflito armado se efetivou com guerra. Então são conflitos diferentes. Esse conflito aqui é um conflito moral. Por quê? Porque alguém agiu de forma pecaminosa, traindo, roubando, lesando o outro. Foi o que Onésimo fez, na sua ignorância, porque ele não era crente. E agora que se converteu, o apóstolo Paulo traz para perto. Dessa história, eu gostaria de trazer algumas lições para nós, que eu acredito que podem nos ajudar a lidarmos também com os conflitos que nós temos em casa, nas relações marido e esposa, nas relações entre irmãos que não se falam mais, na relação entre pais e filhos que por alguma razão se distanciou e nem se cumprimentam, e quem sabe na hora da morte vão ficar chorando desesperados se alguma coisa não acontecer. Ou se não tratarem, vão ser os próximos clientes do hospital que vão dar entrada lá com taquicardia, com ansiedade adiantada, ou até mesmo com infarto, e a gente sem saber porquê, e muitas vezes a causa são coisas do coração. Problemas não resolvidos, amarguras de alma, situações aparentemente mortas que não tem mais o que fazer, como foi o caso aqui da história de Filemon. Algumas lições, não é exaustivo, mas eu anotei pelo menos 6 que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, conflitos existem no mundo caído e eles arrancam a força e o vigor. Eles dilaceram a nossa alma, separam pessoas e às vezes pessoas que vão estar juntas depois na glória dos céus. Como os conflitos são terríveis. E conflitos surgem de coisas mais banais. Às vezes coisas muito sérias e às vezes não. Mas só o fato dele existir, nós devemos entender, lembrar que isso é devastador. Situações não resolvidas minam nossas forças,
cria um desespero no coração, a bebida se torna fel e os ossos envelhecem. Por isso você durma com a sua esposa, durma com seus filhos, durma em paz em seu leito, se cubra com a sua coberta, mas não durma com conflito não resolvido, porque isso destrói a alma. Segundo, conflitos podem ser resolvidos com auxílio de outros crentes maduros. É possível que se o simples Onésimo chegasse lá para Filemão assim de cara lavada, as coisas não fossem aceitas com tamanha tranquilidade, porque levava muitos outros problemas juntos com isso. Então Paulo resolveu mediar e botou um monte de gente na situação. Áfia, encosta. Arquipo, vem para cá. Tíquico, leva lá o negócio. Irmãos, igreja que está aí, saudação para todos. Filemão, faz isso. Para todo mundo ali. E o Filemão agora faz. Se eu fizer, os crentes são fortalecidos. E se eu endurecer o coração? Que mau testemunho eu vou dar? Embora ele ainda seja vítima. Mas os conflitos, eles podem ser resolvidos. Se você não consegue resolver os conflitos sozinho, mediadores poderão ser facilitadores disso. Peça ajuda de gente madura quando você não consegue resolver. Aqui nós temos o apóstolo Paulo se utilizando de outras pessoas. Nesse sentido, eu queria que você, nesse exato momento, agradecesse a Deus por pessoas que Deus já botou no teu caminho para trazer reconciliação. Você consegue lembrar de alguém agora? Que foi um mediador em algum momento? O casal estava brigado, aí veio alguém que conversou, se perdoaram, estão em paz. Você lembra de alguém que já fez isso? Eita, pastor, eu lembro de um monte de gente que já fez isso para mim. Agradeça a Deus por essas pessoas, foram instrumentos do Senhor. Seja você também um crente maduro, que possa ser esse elo que cria pontes entre corações distantes. Terceira lição, presta atenção no que eu vou dizer. Conflitos são estabelecidos por Deus. Isso olhando pelo prisma da soberania de Deus. O primeiro que estabeleceu o conflito foi Deus. Gênesis capítulo 3, depois que o pecado acontece, depois da queda, o Senhor vai amaldiçoar Eva, Adão e a serpente. E no meio de tudo aquilo, o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Quem é que criou o conflito agora? O outro semeou mal, mas quem se levanta para brigar é Deus. É por isso que no Antigo Testamento ele é chamado de varão de guerra. Isso não é termo só dos pentecostais não, viu? Presbiteriano também crê que Deus é varão de guerra. Varão de guerra é Jeová. Ele se levanta para guerrear nossas guerras. Ele estabelece conflitos. Graças a Deus por isso. Foi ele quem disse para a serpente: vou botar inimizade entre você e o descendente. E o descendente vai te esmagar. O Messias vai pisar na tua cabeça, serpente miserável. É Deus quem estabelece isso. Mas a gente vê isso do prisma da soberania de Deus. Deus estabelece os conflitos em situações criadas pelo homem. Aí eu falei de soberania de Deus, tenho que fazer a afirmação da responsabilidade humana. Mas quem fez o conflito? Foi Deus quem criou. Não, meu amigo, bote a culpa no seu coração. Aprenda a ler as coisas pela ótica da soberania, mas quem fez errado foi você. E a solução só pode estar aos pés da cruz. Somente em Cristo nós vamos encontrar a verdadeira reconciliação. Porque a gente aprende que nós também éramos condenados. E Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou. Paulo deixa claro isso quando diz: Filemão, eu entendo que o Onésimo foi separado de ti temporariamente, para que depois ele voltasse e fosse teu amigo para sempre. Como eu disse, esse tipo de visão é uma visão bíblica, está presente desde Gênesis. Quando José, vendido pelos seus irmãos, consegue olhar para aquela crise e, em vez de amargura no coração por eles terem vendido, José olha pelo prisma da soberania de Deus e fala para eles: não fostes vós que me enviaste para cá,
Ele não está isentando eles da culpa, porque eles já se sentiam culpados, mas ele consegue enxergar as coisas pelo prisma da soberania de Deus. Irmãos, que exemplo mais claro que esse aqui? O cara foge de um crente, apronta, faz errado, é preso, joga na cadeia, que está o apóstolo Paulo, ele conta a história para Paulo, se converte, e de repente Paulo diz: não acredito que tu lesou meu irmão Filemon. Foi, Paulo, o que eu faço agora? Vamos resolver isso. E Paulo vai lá e media. Irmãos, isso não é fruto do acaso. Há um Deus soberano que rege todas essas coisas. Na hora da crise a gente não consegue enxergar nunca os problemas por essa maneira. Mas biblicamente a gente deve olhar assim. Agora, a responsabilidade de cada um. O Onésimo não podia chegar lá agora todo. E aí, Filemon, vamos orar, irmão? Agora eu sou crente também. Ele não vai chegar lá de salto alto. Ele tem que chegar lá pianinho, com as orelhinhas baixas. Ô, seu Filemon, me perdoe, seu Filemon. Eu lhe trouxe muito prejuízo, eu sei. Me desculpe. Eu quero me reconciliar. O que eu faço? Vai chegar quebrantado. E Deus vai restaurar todas as coisas. Mas essa é a postura. Olhe pelo prisma da soberania de Deus, mas nunca esqueça da sua responsabilidade. Aquilo que você semeou de mal, você precisa se arrepender, confessar, se reconciliar enquanto ainda está vivo, para que não fique chorando de desespero sobre o caixão quando não mais puder fazer nada. E depois não viver uma vida amargurada por não ter resolvido seus conflitos do coração. Outra lição que eu gostaria de trazer para vocês é que até mesmo inimigos podem ser reconciliados aos pés da cruz, com quebrantamento do Espírito Santo no coração dos eleitos. Quem é crente de verdade, é por isso que Paulo olhava para Filemon e disse: eu tenho certeza que você vai fazer mais do que o que eu estou pedindo. Por quê? Porque eu sei que tu é crente. E crente age como Cristo. E tu é um crente maduro, tu vai agir assim. Então, por mais que fossem situações aparentemente irreversíveis, Deus pode sim reverter e fazer com que aqueles que estavam tão distantes se aproximassem. Quinto, endurecimento do coração resulta em morte da alma, enfraquecimento da igreja, mau testemunho no mundo e possível ausência de conversão. Se por um lado Deus pode produzir quebrantamento no coração dos eleitos, aqueles que se mantêm endurecidos trarão grandes prejuízos para si, para o evangelho e para todos que estão ao seu redor. Eu digo para si porque quando a pessoa fica amargurada, é como se ela pegasse o veneno miserável. Tu vai apanhar. Eu vou te dar esse veneno para tu tomar aqui, ó. Morre, miserável. Calma, irmão, não é com você não, viu? Você bebe o veneno esperando que o outro lá que morra, né? E tu vai morrer, tu vai pro quinto dos infernos. E você bebendo. E o outro está lá feliz da vida, não está nem aí para você. O endurecimento do coração resulta em morte da alma. A alma vai definhando, a pessoa vai se apagando, a luz de Deus fica piscando. Esse dia eu estava chegando com a minha esposa ali perto do aeroporto, eu não sei se vocês viram como é que está ali agora, mas está um monte de postes só piscando. Rapaz, dá agonia, né? Aqueles postes chamando atenção. E aquela pisca-pisca assim, que negócio é esse aqui? Os outros não estáveis, sobranceiros, sempre iluminando, parados, imperceptíveis e com resultados constantes. Mas o outro fica lá chamando atenção, mas é uma loucura. Parece os crentes que ficam assim piscando, né? Você vai adoecer seu coração, enfraquece a igreja. Imagine se Filemon fica endurecido numa situação dessa. Nós não sabemos o resultado aqui, mas meus irmãos, pela fala do apóstolo Paulo, pelo testemunho desse irmão, eu creio
embora não está escrito, eu creio que o resultado disso aqui foi exatamente uma reconciliação libertadora. Corações foram libertados. O coração de Filemon foi libertado da mágoa que alguém lhe causou. O coração do prisioneiro foi libertado, porque agora ele vai em busca de reconciliação. Deus pode operar isso, mas se Filemon não fizesse, imagine Filemon depois vindo dirigir o culto. Irmãos, vamos orar o Pai Nosso agora. Perdoa as nossas dívidas, pecados, nossos devedores. E os irmãos olhando assim. Imagina o Filemon: irmãos queridos, entrem na casa do Senhor. Como é bom, porque esse era o jeito do Filemon, né? Filemon era um queridão, recebia todo mundo na casa dele. Eu acho que tinha uma carninha assada, se fosse gaúcho, né, no final do culto. Irmãos, preparei umas carninhas aqui, um vasilzinho, ó, a gordurinha de leve por cima aqui, só para os irmãos, antes de ir para casa, só um biscoitinho aqui, ó, que eu fiz. Então, esse Filemon era o querido, abria a casa dele, recebia os irmãos. Agora imagine se ele se endurecesse. Esse endurecimento ia causar outras coisas. Daqui a pouco alguém: ô irmão Filemon, como é que tá, querido? Ele: tudo bem. No culto ele ia estar assim, ó. No culto ele não ia ter concentração. Ele ia se apagando, ele ia se destruindo. E a igreja ia perceber: alguma coisa está errada. Isso também dá um mau testemunho no mundo, né? Imagina os do mundo sabendo. O irmão não fala com o outro. Um irmão lá da igreja, como era o caso dos coríntios aqui, está botando o outro irmão na justiça. Já pensou se fosse um cantor? E o outro era o liturgo. Passa a palavra ao cantor. Segunda tem audiência, viu? E aí o outro lá: pois vamos cantar para a glória de Deus, e não para servir a homens. Aí o outro pegava o microfone, e aí agora vai esses crentes lá no juiz ímpio, e ele falando assim: rapaz, onde é a igreja de vocês para eu nunca ir? Porque isso dá um mau testemunho terrível. O endurecimento traz prejuízos terríveis. E o pior, irmãos, endurecimento contínuo é indicativo de ausência de conversão. Ter raiva, ter vontade de matar, isso é humano, e quem nunca fez? Jesus mesmo disse: olha, se no coração ficou com raiva, já matou. Pronto, já sou assassino, pai. Já matei um bocado hoje. Confesse logo. Quando Jesus falou isso, era já para mostrar que nós não somos inocentes. Nós somos pecadores. Mas a raiva passa. E você olha assim: o que eu fiz? Aí você chega lá: amor, eu pequei contra você, me perdoa. A esposa procura o marido e fala: marido, preciso conversar com você. Não quero conversar, mas eu preciso falar com você, me perdoa, eu errei. O irmão chega para o outro e fala: irmão, eu preciso conversar contigo. Não, agora eu não tenho tempo, eu preciso conversar contigo, porque eu errei, eu preciso me reconciliar com você e pedir perdão. É assim que o crente faz. Se ele não faz isso e mantém-se endurecido, isso pode ser um indicativo de que não é crente. Então o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo, para mostrar que até os grandes líderes também têm seus momentos de fúria, o apóstolo Paulo teve uma desavença com Barnabé, e olha que o Barnabé foi quem acolheu ele. Barnabé botou o apóstolo Paulo debaixo do braço, apresentou para todo mundo: calma, gente, recebe ele é queridão. Vem aqui, Paulo, senta aqui com a gente, conta aí como foi a tua história. E o povo começou a receber mais Paulo por causa do Barnabé. Mas agora, porque o João Marcos, vacilão, aí o Paulo disse: o João Marcos comigo não vai. E o Barnabé: calma, Paulo, para que esse radicalismo neopuritano?
Para que isso, irmão? Vamos dar uma chance para ele. Comigo não vai. Mas é meu sobrinho, rapaz. Como é que eu vou deixar ele de lado? O menino é crente, só que é guri. Está brincando de videogame ainda, mas ele está deixando. Ele tem esperança. A gente vai ver o João Marcos ainda. Se João Marcos for, não vou, Paulo. O texto, Lucas, muito educado, diz: houve desavença tal, para não precisar botar as tripas para fora ali e dizer o que eles fizeram, mas houve a desavença tal que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. Aí Barnabé disse: eu vou levar o João Marcos. E Paulo disse: pois eu vou levar o Silvânio. E depois pegou Timóteo e seguiu o seu caminho. Com João Marcos eu não ando. O apóstolo Paulo estava certo nesse radicalismo dele? A narrativa bíblica não fala sobre quem estava certo, quem estava errado, só descreve os pecados dos heróis da fé. Mas o que é interessante é que nessa própria epístola, e depois, especialmente 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: traz o João Marcos, porque ele me é útil. Aquele que atrás, ele disse: não me serve, não, traz ele para cá. Graças a Deus por Barnabé, que foi mais maduro do que Paulo naquela ocasião. Porque esse Marcos, se tivesse se deixado de lado, o que será que ia acontecer com ele? Mas Barnabé chamou, discipulou, conversou com ele. Não faz assim, o Paulo falou aquele negócio lá, mas tu também, né, cara? Como é que tu disse que vai fazer a coisa e não faz? Tu se compromete e depois volta atrás. Não é assim que ele tem que fazer. Mas o Barnabé discipulou ele, acompanhou ele, ensinou ele, teve paciência. E o João Marcos, irmãos, vai crescer. É escritor do Evangelho, o nosso Evangelho de Marcos, que deu base para Mateus e Lucas escreverem depois. Nesse quesito, Barnabé foi. E o apóstolo Paulo lá na frente diz: é mesmo, traz ele. Não vou ficar com raiva desse homem. Ele é útil para o ministério. Traz ele para cá. Então a gente percebe que quem é convertido, mais cedo ou mais tarde a ficha cai. Mas se você ficar a vida eterna, a vida toda, com raiva, com ressentimento, com ódio no coração, para mim morreu, pastor, já era, acabou. Isso é uma evidência de não conversão. Por último, não há reconciliação sem quebrantamento, sem reconhecimento da falta e perdão autêntico. A reconciliação não acontece assim simplesmente, aprontou, fez errado, depois se olha assim e faz de conta que nada aconteceu. Não é assim não. Tem que ter a reconciliação. Tem que ter quebrantamento, senão não existe reconciliação. Quebrantamento é baixar a orelha, é dobrar o coração, ir lá reconhecer os erros. Aos casais eu costumo dizer as 3 palavrinhas mágicas que resolvem as crises, né? O marido chega para a esposa para o seu marido e diz assim: querida, eu errei. Segunda palavrinha mágica: querida, me perdoe. Depois: querida, eu te amo. Quantas vezes só falar isso de todo o coração? Agora, para dizer eu errei, quando foi a última vez que você disse para alguém assim: eu errei? Pastor, não disse porque eu não erro. Toda vez eu tenho que ficar dizendo a mesma coisa. Como é que eu vou dizer que eu errei? Eu digo que eu errei quando eu erro. Se eu não fiz nada de errado. Esse tipo de postura não é a do crente. Reconheça seu erro, reconheça sua falta. Peça perdão autêntico. Quando isso acontece, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz lá no verso 20: reanima-me o coração em Cristo. Quando existe quebrantamento e reconciliação, o coração dos fiéis são reanimados. Quando não existe quebrantamento, os corações continuam amargurados. Aplicações finais aqui, antes da gente orar por isso.
Nós somos igreja. Igreja é o ambiente de gente mais melindrosa da face da terra. O irmão passa sem lhe cumprimentar, já é motivo para ficar com raiva. Você riu de alguém, ou nem era da pessoa, mas alguém achou que você estava rindo dele, já é motivo para brigar. Tem pessoas que mudam de igreja como se muda de roupa, exatamente porque não sabe se reconciliar. Em vez de resolver suas buchas, sai, lá apronta de novo, aí sai, apronta de novo, e sai, apronta de novo. Ou nos relacionamentos, faz amizade com esse, até que quebra o relacionamento, aí vai para esse, até que quebra o relacionamento, aí vai para outro. Casamentos também é a mesma coisa. Não é assim que nós devemos fazer. Precisamos aprender a ter vida madura, que sabe resolver seus conflitos interpessoais. A cruz de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para aqueles que exercem funções na igreja. Você sabe que às vezes a gente fica com medo de elogiar alguém? Eu chegar assim, pá, Tiago, tu cantou tão bonito hoje. Aí o outro, e eu canto todo domingo, ele nunca falou. Às vezes a gente tem medo de elogiar alguém. Bah, irmão, que bênção, você prega tão bem. Eu preguei também, mas ele não disse que eu prego bem. Já parou para pensar como é as coisas? Você deu uma oferta, o outro deu também, e de repente alguém fala, irmão, obrigado, porque você contribuiu na hora que eu precisava. Eu dei o dobro e ele não disse nada. Sabe como é que é o nome disso? Competição. Às vezes a gente não... Eu digo isso porque às vezes é uma preocupação. Às vezes a gente não pode elogiar muito alguma pessoa ou outra porque ele fica com medo dos outros ficarem enciumados. Resolva isso aos pés da cruz. Não fique esperando elogio. Se vier, agradeça simplesmente, mas não fique se comparando com mais ninguém. No colégio apostólico acontecia isso. 2 irmãos chegaram assim, mãe, conversa com Jesus agora que os outros não estão vendo. Aí ela chega assim, Jesus, bota um na tua direita, outro na tua esquerda. Mas eles sabem o que estão querendo, e ele, sim. Não, isso aí não dá para fazer. Aí quando os outros ficaram sabendo, mas por que aqueles miseráveis? Os outros que ficaram com raiva dos 2 irmãos que fizeram o pedido, eles ficaram com raiva não para dizer que absurdo. Como é que faz um pedido desse? Mas é quase que dizer assim, mas eu ia fazer esse pedido e vocês fizeram, quer ficar na minha frente? Competição às vezes, no colégio apostólico, nas lideranças da igreja, às vezes um querendo competir com o outro. Irmão, isso não é o espírito que nos rege, esse é o espírito desse século. Nós somos regidos por outra coisa. Nós somos regidos por aquele tipo de sentimento que João Batista deixou bem explícito quando disse assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou como Paulo fala aos Filipenses, considerai os outros superiores a vocês mesmos. Ao invés de eu pisar nas pessoas, eu vou servir as pessoas. Esse é o espírito cristão. E eu então pergunto para você, como é que está seu coração em relação aos seus irmãos? Como estão as suas relações interpessoais? O que é que você tem guardado no seu coração? Eu quero dar um dever de casa para você. Se existe amargura no seu coração, se você está pesaroso por algo errado que você fez, procure se reconciliar depressa, antes que seja tarde demais. Reconcilie-se. E reconciliação se faz com quebrantamento, confissão de pecado e pedido de perdão. Se alguém lhe procurar, você como crente, não se endureça diante do que se amolece. Vai pedir perdão? Vai pedir perdão a Deus, vai. Agora que aprontou, que fez tudo, vem pedir perdão? Vai pedir perdão a Deus. Irmão, lembre que você foi perdoado também.
se tua esposa te pede perdão, se teu marido te pede perdão, se um filho te pede perdão, se um pai, uma mãe te pede perdão, ofereça o perdão. Volte a face. Aplique o ensino bíblico. Não guarde isso no coração. Se você vivencia situações que você já tentou fazer isso e não foi bem sucedido, continue orando pela pessoa. Ore para que Deus... A nossa vingança não é com sabor de mel. A nossa vingança, ela é nos termos daquela oração da igreja que está em Atos. Ó Senhor, olha as ameaças deles. Ó Senhor, veja o que eles estão tentando contra nós. E faz com que o teu povo pregue com ousadia a tua palavra, manifeste o teu poder sobre essa terra. Ou seja, a gente não quer vingança, não quer que fogo do céu queima papai. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e destrói esses ímpios crentes disfarçados. A nossa vingança é diferente. Entrega na mão de Deus. Não é isso que a Bíblia nos diz? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira divina. Deixa que Deus está vendo. Ninguém vai fazer nada que Deus não está vendo. E uma hora, Deus vai... Mas não seja cúmplice. E porque um errou com você, não erre também em relação a ele. Por que você fez? Porque ele fez primeiro. O pecado de um não justifica o do outro. Cada um levará o seu próprio fardo. Então não se meta com isso. E nem se justifique pelos seus erros. Peça a Deus que lhe dê um coração mais humilde. E naqueles casos que você não conseguir resolver, entregue nas mãos de Deus, perdoe, releve. Pode ser que algum dia você seja surpreendido enquanto lê as Escrituras. Eu fico imaginando Filemon na cadeira ali assim, de balanço, lendo a Bíblia da caminhada bíblica. Enquanto ele lê, olha assim com o relógio na ponta do nariz. Quem veio aí? Ô, pastor, o que você está vindo com esse rapaz? Ele, calma, vamos conversar. Mas como assim? E aí aquele momento de confrontação, de um pedido confrontador, se torna então a oportunidade de uma reconciliação libertadora. E quando você menos espera, aquilo que era uma situação morta, se torna agora uma situação resolvida, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados é poderoso para fazer isso. Transformar uma conversão na prisão, resultar numa reconciliação libertadora. Isso aconteceu lá atrás. Isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer na sua vida. Aplique as verdades bíblicas ao seu coração e não deixe seu próprio ego falar mais alto. Submeta-se a Cristo e Ele nos reconciliará. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.